Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva, sexta-feira, graças a Deus, e mais uma vez ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, ela, Emanuele Messi Madeira. Essa história vai pegar, olha, cuidado. E hoje no programa, a gente vai começar com o Por Tabela, numa entrevista com o Gustavo Constantino, ele que tem uma história muito bacana para falar pra gente. No Boletim Esportivo, a gente vai falar do calendário e das competições que tem hoje, o que aconteceu ontem à tarde nas Olimpíadas. Ainda tem momento paralímpico, a gente vai preparar você para assistir as Paralimpíadas de Londres. E ainda no Bola na Rede, claro que a gente vai dar para vocês o resultado dos jogos de ontem da Taça Brasil. Mais uma vez, infelizmente, o SD Ajax perdeu e hoje tem duelo piauiense, como a gente falou ontem, SD Ajax versus o IFP. Ainda tem os resultados do Brasileirão de ontem e, claro, a rodada do final de semana, porque hoje começa o Campeonato Francês. Então fique sintonizado, Universitária Esportiva, o último dessa semana está no ar. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa, duas maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta, Coxá. A ilusão da cor é sempre vista. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto, Rega Planta e Coxá. na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Por Tabela. Então, queridos ouvintes, hoje nós vamos conversar com o Gustavo Constantino com o tema de emagrecimento através do esporte e da alimentação regular. O Gustavo ele perdeu 29 quilos em 1 ano e meio fazendo exercícios e organizando a alimentação. Gustavo, bom dia. Bom dia, meninas, bom dia a todos os ouvintes. Então, vamos lá. Gustavo, quando foi que realmente você... Me conta um pouquinho da tua história. Quanto você chegou a pesar e quanto você pesa hoje? Hoje eu cheguei no máximo com 120 quilos há 5 anos atrás. E foi quando eu comecei a pagar os juros, eu chamo os juros da gordice. Comecei a sentir o joelho, comecei a sentir a coluna, o coração, dor de cabeça. E todos os médicos davam o mesmo laudo. Você tem que emagrecer para você poder ir para algum lugar. E quando foi que realmente você percebeu que tinha de emagrecer? Foi simultâneo. Uma vez eu estava andando numa reunião, de uma mesa para outra, e meu joelho desligou. É como se ele não estivesse mais funcionando. E aí, na mesma hora, eu sabia que era impacto do peso, e eu pensei assim, eu cheguei num ponto que se eu avançar, eu não volto mais. E aí foi um desses pontos. E depois, eu tive alguns momentos, eu tenho uma irmã fisioterapeuta, eu precisei ligar para ela, porque eu estava na cama travado, e eu tinha que voltar pro trabalho depois do almoço e não conseguia me levantar. Ela foi lá para estimular a coluna e me deu os esporros, mandou me levantar e me cuidar, e disse, tá na hora, então tem que começar. E dentre todo esse processo das pessoas falando que você devia fazer o que você sabia que devia fazer, o que mais te falavam, assim? Você acabou falando que até simpatia você estava aceitando. Exato, porque no começo você quer o caminho mais fácil, né? É tomar remédio, alguma coisa que te emagreça. Aí você bota limão em tudo que você vai comer. Eu já gosto de sabores ácidos, e aí você bota limão em tudo. Aí depois dizem que você tem que tomar chá, e depois aí os médicos têm remédio, e tem gente que diz que tem um excelente queimador de gordura que vem de outro lugar. Então você acaba aceitando tudo porque você pensa que tem um caminho mais fácil, né? E todo lugar que você vai, os profissionais falam, 3 caminhos: acompanhamento médico, treino e alimentação. Fugi muito tempo desse tripé, né? Até que não tinha como. Começa a procurar até livro de receita, né, Gustavo? Eu começo a cozinhar. E ajuda a cozinhar, a emagrecer? Ajuda a fazer a própria comida. Aí depois, o que é a parte gostosa de cozinhar é comer. E Gustavo, já falando tudo, você foi a muitos médicos para poder começar isso. Teve algum médico que chegou e falou,
tem a opção de fazer uma cirurgia de redução de estômago que vai te ajudar um pouquinho nessa fase de emagrecimento. Eu não procurei nenhum médico especialista nesse assunto. Eu tenho amigos e colegas que eu vi de perto isso acontecer. E eu tenho até uma parte dessa história que me toca muito. Eu sou muito grato a um colega, o Daniel Pessoa, que ele é muito meu amigo. E durante muito tempo, peso é uma coisa que ninguém gosta de comentar com ninguém quando você está acima. E eu fui lendo que sempre era bom você conversar, você dizer para as pessoas que você estava... E principalmente usando as redes sociais para isso. Então eu resolvi abrir meu coração com ele um dia, antes do Natal, acho que em 2010. Chamei ele para conversar e disse para ele, né, que a gente viu uma amiga em comum, em 2011 eu acho, sei lá, uma amiga em comum que eu já tinha perdido, sei lá, 10, 12 quilos em 2 anos e meio, mas não é nada no universo de 100 quilos e tudo, eu ainda pesava 110 nesse período. E eu falei pra ele que tava pensando em fazer cirurgia porque eu vi o resultado da nossa amiga e fiquei, foi muito rápido e tal. E ele falou pra mim assim, Grande, tu é a pessoa que eu conheço que ama comer. Eu não consigo nem te separar da comida quando eu olho pra ti e tal, porque tu adora viajar, adora comer o que tem em outros lugares, adora descobrir o mundo pelos sabores. E se tu fizer uma cirurgia, tu vai abrir mão desse pedaço de ti, entendeu? E quando ele me falou isso, assim, eu sou muito grato a ele até hoje, porque eu iria fazer a redução. Eu estava preparado para ir ao médico para dizer, olha, eu quero entrar na onda, eu quero entrar no grupo. E depois que eu pensei nisso tudo, eu disse, não, então eu vou atrás. E aí foi onde eu comecei a dar o meu primeiro pontapé. E paralelo a isso, eu fui levar meu filho ao médico. E o médico, e meu filho estava com um possível problema no joelho. Eu disse, doutor, eu tenho um problema no joelho também. O médico disse na mesma hora, ortopedista, né? E esse também é uma pessoa que devo muito a ele, doutor Gerardo. Doutor, eu tenho condromalácia. Ele disse, não, a culpa é sua, porque você é gordo, seu problema do joelho é por causa do peso. E aí eu comecei a rebater tudo que ele falava e ele me desmentia na mesma hora e tipo assim, eu fiquei sem razão, né? Eu sou aquela pessoa que gosta de discutir com razão. E aí eu disse, então só tem uma coisa que eu posso fazer, é voltar aqui depois magro, não tenho o que discutir. Eu vou atrás, eu vou ter uma qualidade de vida melhor para poder voltar a fazer o exercício e tudo, independente de onde eu estiver. E foi como começou essa história toda, essas duas inspirações. E aí eu disse, não, vamos lá e vamos fazer agora atividade física 2 vezes por dia, vamos fazer controlar a boca. E aí estamos aqui agora conversando. Gustavo, as dificuldades de todo esse processo para poder chegar a emagrecer, às vezes de acabar se desestimulando no meio do processo, de acabar querendo desistir desse emagrecimento. Tem, claro que tem. No começo eu fiz uma escolha difícil, que eu não recomendo pra ninguém, né? Mas eu já passei por ela, eu já tenho força pra isso. E ontem eu senti o impacto dessa escolha. Eu, assim, de todos os sacrifícios que eu tive que fazer, do que eu tive que abdicar, o mais difícil foi o refri. Eu não tomo nem água com gás, nem refri diet, nem refri normal. E por quê? Porque eu amo refrigerante, assim, ao extremo, assim, eu imagino, nesse calor que está começando agora, eu penso assim, nossa, só o que pode salvar isso tudo aqui é um refri. E eu trabalhei muito tempo com refrigerante diretamente, hoje eu trabalho indiretamente. Então eu sempre tive a oportunidade de tomar, então eu era uma pessoa que tomava assim, eu ia comprar dois refrigerantes de 2 litros, um era pra mim, o outro era pros colegas, entendeu? Então assim, eu sempre tava com isso do lado, e ontem eu tava no trabalho, aí levaram um refrigerante, aí abriram, eu teve aquele... Mas assim, mexeu comigo inteiro. Eu disse, não, eu sou forte o suficiente, eu não vou tomar um refri, eu não preciso disso. Mas ainda hoje tem, mas é difícil. E dentre todas as etapas, o que foi mais difícil de deixar de lado? Além do refrigerante. Além do refri, acho que pão, né? A gente sente tanta falta comer pão branco assim com manteiga, com café com leite e tal. Assim, esse ritual no final do dia em casa. Acho que. Mas nem dói tanto, não. Acho mais a sobremesa. Eu vou no restaurante hoje. Eu sempre gostei, como eu gosto muito de sabores, eu acho que a sobremesa sempre foi uma tentação e tudo assim, de comer e depois ter um doce e tudo. E às vezes se eu vou no restaurante eu vejo tudo bonito e tal, assim, ainda vejo aquela sedução acontecendo, mas não vai, né? Eu fico assim, não vale a pena. Agora, a gente viu aqui a Neila acompanhou juntamente com um grande amigo nosso, o Regis Falcão. Beijos, Regis. O que foi a sua prova de fogo, que foi encarar um triatlo. Como verdade. Foi essa história, Gustavo? Nesse processo inteiro, eu adoro pedalar, né? E eu não podia pedalar por causa do joelho. Então eu tinha feito uma promessa pra mim, independente da restrição médica.
Quando eu atingir um patamar, deixar de ser obeso e ser gordo, né? Por isso que eu falo muito da gordice, eu valorizo ela muito. Quando as pessoas me veem na rua, eu dizem, pode me dizer que eu tô gordo, que tá tudo bem, que eu tô muito feliz por isso. Eu disse que ia comprar uma bicicleta pra mim, eu ia voltar a pedalar, porque eu não teria impacto no meu joelho, né? E eu conversei com o meu fisioterapeuta, ele disse que eu poderia pedalar, então eu disse, então vamos. E aí durante muito tempo a minha base foi pilates, karatê e natação, né? Eu sempre alternava o dia, e depois que conheci yoga e que me ajudou um bocado o yoga nessa parte, principalmente na respiração, e comecei a unir a interdisciplina dessas atividades. Quando eu comprei a bicicleta, comecei a pedalar, então eu voltei assim a toda a minha adolescência, assim, minha infância, que eu andava muito de bike e tudo. E eu comecei a ver distância, eu tava precisando assistir alguma coisa, porque todo mundo fala, nossa, como você tá bem, e eu ainda não conseguia ver esse resultado positivo. Então eu pensei em ter um marco da jornada, assim, uma coisa assim, que seria algo que representasse toda a dificuldade que eu passei até agora, e que eu só poderia conseguir fazer isso se eu tivesse a estrutura que eu tenho hoje, né, a disciplina, o condicionamento que eu tenho hoje. E o triatlo é uma prova muito difícil, porque ela é principalmente uma prova de resistência, é uma prova de força de vontade, é um desafio mental. Bem horrível, assim, de qualquer maneira, né? A Neila... Se arrependeu, Gustavo? De maneira alguma, eu tô treinando pra outro, então... Mas você acaba... Você bota outro estilo de vida, eu já tava, assim, dedicado com o triatlo, você fica mais dedicado ainda, e você começa a envolver outras pessoas, você tem que ter uma equipe para lhe ajudar, porque você tem que treinar todos os 3 esportes e tudo. E aí, como eu não tinha condicionamento, nunca tinha corrido na vida, eu disse, não, eu vou ver quais são as modalidades de triatlo que tem. E tem uma que é a mais simples, que é a short triatlo, que foi as distâncias que eu percorri. E aí depois foi logística, achar o lugar para fazer, onde é que seria, como seria a segurança. O meu personal, o Hernando, ficou preso numa escala, né? Mas mandou um abraço para ele. Ele tá comigo desde o começo, nesses 5 anos a gente anda junto. Ele conhece bem minha história e como eu funciono. E quando eu falei para ele que a gente ia fazer um triatlo, ele disse, eu não tenho como discutir. Eu disse, não tem. Ele disse, então você vai fazer do jeito que eu disser. Ok, aí eu não discuti com ele, aí a gente convidou alguns amigos para participar, outros para brincar, outros para ajudar. E graças a Deus deu tudo certo, né? Bom, o Gustavo, ele percorreu 750 metros de corrida. Foram nadando, ok. E 22 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. Então, assim, é bem desgastante para você que está perdendo peso. Para uma pessoa que está em forma, isso tranquilo, já é desgastante por demais. Para uma pessoa que teve que se superar muito mais, como foi o Gustavo aqui. Agora, Gustavo, me diz uma coisa. Esse próximo triatlo, você nessas mesmas distâncias ou você vai aumentar? Primeiro eu só quero agradecer o João, que foi quem nos recebeu no espaço dele. Ele tem um santuário ecológico que é reservado para amigos e convidados, e ele permitiu que a gente fizesse lá e deu todo um apoio pra gente. E com isso a gente acabou criando uma rotina, né, pra estar treinando e tudo. Ele até já convidou a gente, ele tá convidando vocês para ir pra lá amanhã para fazer uma trilha à tarde. Mas é um negócio assim, ele é hiper impressionante, hiper dedicado à segurança, ao negócio. Então assim, tá tudo mapeado, tá tudo certinho, tem célula de segurança para tudo funcionar. A distância que eu estou treinando é a mesma por enquanto. Eu quero fazer isso com conforto, entendeu? Para eu poder avançar, eu não quero machucar, que é uma promessa que eu fiz por meus chefes, por meus colegas, por minha família, que essa vida nova, ela é uma vida boa, ela não é uma vida sofrida. Durante o treino do triatlo, teve um dia que eu fiquei muito chateado por eu ter feito essa escolha, né? 2, na verdade. Foi quando eu treinei a corrida pela primeira vez no chão, não na esteira. Nesse dia foi quando eu me encontrei assim naquele negócio de você ser o principal adversário, que eu pensei realmente em desistir. Eu fiquei assim, por que eu falei para as pessoas? Isso é horrível, isso dói, isso é péssimo, mas depois você faz a reflexão e entende que a dor, ela é aquilo ali. A diferença da dor e do fracasso é o que você faz com a dor. Eu aguento, eu vou seguir. Outros não, eu não quero isso pra mim, eu quero a vida mais fácil. Então eu disse, não, eu vou aguentar, eu vou pra frente. E eu participei de uma corrida agora também no domingo, de 5 km, só para manter esse treino e tudo, e voltei a sentir um pouco esse peso, esses juros que eu tenho que pagar. E a minha ideia agora é treinar para que eu faça isso com mais conforto, com um tempo melhor e tenha qualidade. E do futuro, aí a gente aumenta a distância, assim, não foi interessante fazer o triatlo e tudo, mas a ideia é essa. Virar atleta, né? Quem sabe daqui a pouco treino muito, decatlo, não.
Aí a projeção seria fazer uma distância maior, como um Ironman, seria um triatlo olímpico, isso que a gente viu agora, prova belíssima feminina. A masculina você vê um semideus correndo lá e, né, para fazer aquilo que ele fez, ele tem que estar muito preparado. Mas aí depois você tem o meio Ironman e tem um Ironman, que seriam assim as projeções. Mas isso é um projeto muito grande, 10 anos para fazer isso aí. Não tenho essa pressa, essa gana. Eu quero estar bem, eu quero estar em saúde, eu quero pesar o peso correto. Então é isso. Agora, você falou no começo que quando você encontrou o Dr. Gerardo, que se eu não me engano é o mesmo ortopedista da Sara Menezes, se eu não me engano. Talvez, eu acredito que sim. Creio que sim. Ele que também recebeu uma homenagem do governo recentemente. Agora, tu foi levar teu filho. Foi. E como é que fica dentro da tua família, por exemplo, o exemplo pro teu filho, pra tua família, como é que eles se comportam depois com esse teu exemplo? Essa é a parte mais emocionante, mais recompensadora que tem. O meu filho, na mente dele, eu sou um atleta, como falou ela. Ele vê o pessoal correndo na rua e ele para e... Oi, pai, tá correndo bem rápido como você e tudo. E ele acorda de manhã e diz que quer pedalar comigo, ou então nadar. Ele tem uma referência, ou então fazer karatê. Ele tem uma referência hoje minha bem diferente do que eu esperava que fosse, entendeu? Até porque quando ele nasceu era bem pesado e tudo. As fotos que a gente tem juntos são essas. E às vezes ele tá correndo bem rápido, ele vai e para. Eu tô correndo bem rápido aqui igual a você, pai. É assim, é fantástico. Bom, a gente está conversando aqui com o Gustavo Constantino, ele que tem uma história maravilhosa, ele que virou um super exemplo. Aqui para o Universitário Esportiva, ele é uma super referência desde que nós soubemos da história dele, porque muita gente ainda aqui neste estúdio, como o nosso técnico Ricardo, diz que vai correr e nunca se levantou da cadeira. Agora, Ricardo, saiu um exemplo também para a produtora Naira Macedo. Saiu um estudo recente, quem fica sentado tem mais chance de morrer, viu? Isso eu posso te ajudar. Quando você se senta, você exerce 3 vezes o peso do corpo sobre a lombar. E se você passa mais de 3 horas sentado, você começa realmente a morrer. Né? Jornalistas estão todos lascados, é isso. O Ricardo tá aqui dando desculpa, já começou. Bom, Gustavo, para terminar, qual tua meta hoje em dia de peso ideal? Eu tenho uma meta de percentual de gordura. Meta de percentual? Chegar entre nos 3%. 8% e 12%. Não, isso é fisiculturismo, não tenho essa pretensão. Apesar do Hernando dizer agora, vou te cortar tudinho. Então ele disse, não, Hernando, calma, é meu sonho, não é o seu, entendeu? A minha ideia é ter esse percentual de gordura, um percentual que vai permitir que eu faça os esportes que eu pratico e vou ter uma estrutura que vai ser interessante para pedalar, para correr. Acredito que vai ser bem isso aí. Então é isso, gente. Gustavo, muito obrigada por participar do nosso programa. Amanhã vai ter a trilha de ciclismo amanhã, então bom sábado, bom final de semana para você. Obrigado, gente. Obrigado, são todos convidados, tá bom? Universitário Esportiva volta já. Vem aí o maior espetáculo Beatle do mundo. All You Need Is Love Orquestra. Dia 10 de agosto, a partir das 22 horas na ABB de Teresina. All You Need Is Love. All You Need Is Love Orquestra. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E vamos começar o nosso boletim falando da luta que está acontecendo agora. Esquiva Falcão versus o Grã-Bretão, Anthony Ogogo. E primeiro assalto foi 3-3 empatado. Começou já o segundo round. Vamos ver se o Esquiva consegue passar para a semifinal. E quem sabe trazer uma medalha de prata, porque a de bronze já está garantida. Muitas medalhas de bronze garantidas no boxe. Já ganhamos uma com a Adriana. O irmão dele, o Yamaguchi Falcão, também já tá garantido com a medalha de bronze. A família tá feliz, hein? A família tá... Enfim, né? A gente não vale nem comentar. Mas vamos continuar, porque hoje, nós temos uma super programação nas Olimpíadas, não é isso, Neila? E o vôlei masculino do Brasil é o destaque da programação de hoje nas Olimpíadas de Londres. A seleção de Bernardinho enfrenta a Itália, um super clássico do vôlei mundial, às 3h45, em busca da terceira final consecutiva. A equipe verde e amarela foi campeã em 2004, diante da mesma Itália, e vice em 2008, perdendo para os Estados Unidos, que já está
fora da competição. Mais um bom jogo de vôlei, mais um bom jogo para a seleção masculina de vôlei, a seleção masculina do Brasil, que mostrou que tinha assim, muita força e muita capacidade de estar nessa semifinal. E quem sabe hoje para a final e um ourozinho, porque a gente está precisando do nosso quadro de medalhas. O Brasil que ontem ganhou medalha, mas caiu uma posição a 26º agora. E não foi a medalha esperada, porque foi no vôlei de praia, mas daqui a pouco a gente comenta o que foi que aconteceu. E vamos falar, hoje de manhã a gente teve a Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan disputando a regata da medalha de ouro da classe 4 Medal Race. Da classe 470 feminina. Elas, infelizmente, tinham possibilidade de ganhar a medalha de bronze, mas elas não conquistaram a medalha, terminaram em 7º a regata e a competição em 6º. Quem venceu foram Ale e Pourie da Neozelândia com a prata de Millie Clark da Grã-Bretanha. Tá aí, e infelizmente não deu para as meninas, mas vamos ter que esperar mais uma vez a Olimpíada de Londres, ou Olimpíadas no Brasil. Elas que acabaram no final da Medal Race caindo uma posição no geral, elas estavam em 5º até a competição de hoje, a competição que foi disputada às 9 horas da manhã. E como a gente já está acompanhando, o Esquiva Falcão está no ringue para disputar essa semifinal da categoria até 75 quilos, enfrentando o Anthony Ogogo, o Esquiva que já tem a medalha de bronze garantida, mas quer ir um pouquinho mais. 30 segundos para terminar o segundo assalto, a luta está muito acirrada, o britânico indo muito para cima do Esquiva, mas ele está indo bem. Vamos falar também que agora a gente está tendo, gente, ciclismo BMX. O Hugo Parisi já tá competindo, na verdade. E vamos esperar o resultado. Vamos esperar o resultado para ver como é que vai ficar. O Brasil ontem já teve a eliminação na BMX. O Rezende não conseguiu. O Rezende não conseguiu a classificação. Tá complicado para a delegação brasileira. Nunca vi uma Olimpíada dessa forma, viu? E vamos seguir porque tem atletismo. O atletismo brasileiro vai disputar a final a partir das 16h40. O revezamento 4 por 100 metros com Rosângela Santos classificou-se com o 6º melhor tempo. E de olho nessa prova porque tem a timonense, a Joelma, ela vai competir nessa prova do revezamento, então todo mundo de olho. O Timon é aqui pertinho, o irmão Timon. É quase Teresina. Então todo mundo torcendo junto para a Joelma e para as meninas do revezamento 4 por 100. Também nas pistas, o sul-africano Oscar Pistorius, um dos fenômenos dessa Olimpíada, e a sua equipe estão na final do revezamento 4 por 400 metros rasos, que acontece às 17h20. Notícia boa, segundo assalto, Esquiva Falcão venceu 6-3, vencendo por enquanto 9-3. Vamos esperar o terceiro round que começou agora. Vamos ver se ele consegue essa classificação para a semifinal. Grandes chances. Vamos lá. E vamos seguir. Fechando o dia, o Brasil disputa a semifinal da categoria até 81 quilos do boxe com Yamaguchi Falcão. Assim como o irmão Esquiva, ele já tem o bronze assegurado. E vamos lá com o resumo. Ainda tem competição hoje? Não tem, mas teve competição. Teve canoagem. O Ronilson Oliveira competiu na categoria C1 200 metros, mas ele não conseguiu ir para a final. 5ª colocação não deu para ele. Ele que não é especialista nessa categoria, ele é especialista na C2. Mas ele tentou, 5ª colocação, foi uma boa colocação, ele fez uma boa prova, só que no finalzinho não conseguiu acompanhar o ritmo dos adversários e acabou como 5º colocado. E vamos seguir. Vamos, porque a gente tem o resumo do que aconteceu nas Olimpíadas ontem, após o término do programa. O brasileiro Emanuel jogou na quinta-feira em busca da sua 2ª medalha de ouro olímpica, formando dupla com Alisson, mas foi derrotado pelos alemães Julius Brink e Jonas Heckermann. Alisson e Emanuel perderam por 2-1 com parciais de 23-21, 16-21 e 16-14 e ficaram com a prata. Agora Emanuel, de 39 anos, tem uma medalha de cada tipo em casa, depois de ter sido ouro em Atenas 2004 e bronze em Pequim em 2008, nas 2 vezes jogando ao lado de Ricardo. Uma disputa muito tensa, muito equilibrada, bonito de se ver, porque as duas duplas estavam apenas revezando a pontuação. Cada ataque era uma recuperação de ponto. A partida foi
empatado até 16-16, depois os alemães conseguiram passar à frente, isso no primeiro set. Segundo set continuou da mesma forma, os brasileiros conseguiram a vitória, e bem mais fácil do que no primeiro set. No tie-break, a diferença foi realmente quem errou mais, quem errou ali o saque, quem errou um bloqueio. O Emanuel não estava conseguindo acertar, já deveria estar muito, muito tenso durante a partida. E eles não conseguiram aí o bicampeonato, o Emanuel não conseguiu sua segunda medalha de ouro, mas o Brasil ficou com a prata e pelo menos um pódio, mais uma medalha para trazer para casa. Infelizmente não deu para a nossa dupla brasileira. Os meninos realmente estavam um pouquinho nervosos. Já a partir do segundo set começaram a se desequilibrar um pouquinho. E no terceiro set, então, mais medalha. Eles chegaram até a final, eles eram favoritos, foram até a final, não conseguiram essa medalha de ouro, mas conseguiram trazer uma medalha de prata, que já é uma grande conquista para eles. E não conseguiram por pouco, porque eles salvaram 3 match points dos alemães. Eles estavam 3 pontos atrás, os alemães estavam a 1 ponto de fechar o set, eles conseguiram, ainda salvaram 2 match points, na verdade, os outros match points foram no primeiro set. Eles salvaram, tentaram, mas o Emanuel, no erro de recepção, infelizmente não conseguiu recuperar. E comentando a luta do Esquiva, não vai dar para esse britânico não, viu? Ele tá apanhando muito no terceiro round, já caiu 2 vezes aqui. Terminou o terceiro round, pelo que consta, o Esquiva também venceu esse round. Então, a disputa da medalha de ouro é com a gente, agora é luta franca, trocação franca. Vamos ver como é que o Esquiva vai se sair na final e mais tarde, como é que o Yamaguchi, o irmão dele, vai se sair também na luta. Quem sabe a família não fica um pouco mais dourada aí. Numa Olimpíada levar 2 medalhas de ouro pra casa. Literalmente pra casa. E vamos seguir, a gente falou do vôlei de praia, vamos falar do vôlei de quadra ontem, porque teve bom resultado também. A seleção brasileira atropelou o Japão com a vitória por 3-0 e se classificou para a final do vôlei feminino. A luta pela medalha de ouro vai ser contra os Estados Unidos, mesmos adversários da decisão dos Jogos de Pequim, em que a equipe do técnico José Roberto Guimarães levou a melhor. As americanas eliminaram a Coreia do Sul, levando a melhor com 3-0. E essa é a disputa que está preocupando todo mundo. As meninas que tomaram uma outra postura nessa segunda fase das Olimpíadas. No entanto, ainda temos o retrospecto negativo dos últimos Grand Prix e da disputa na primeira fase, que o Brasil perdeu por 3-1, numa postura em que as meninas não conseguiram jogar, se amedrontaram à frente dos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ficar essa disputa, porque é final, aqui não tem mais pra onde correr. Final e Estados Unidos era justamente a final que a gente estava esperando contra os Estados Unidos. Vamos repetir Pequim, não vamos repetir os últimos resultados do Grand Prix, porque as meninas estão precisando dessa medalha de ouro, depois ainda de uma campanha que a gente teve uma boa campanha pré-olímpica, chegando às Olimpíadas, acabou oscilando um pouquinho na fase de grupos, mas estão aí, conseguiram chegar na final, ótimo resultado para elas, que mostraram que tem força, e agora só resta pra gente acreditar nesse ouro. E deu certo, o Esquiva Falcão está na final pela primeira vez, levando o Brasil a uma final de boxe nos Jogos Olímpicos. Tá aí, pelo menos a medalha de prata tá garantida. Mas a gente quer uma de ouro e certeza que ele também. E os grandes destaques de ontem, do dia de Londres, foram as 2 finais do atletismo. Nos 200 metros, Bolt ficou a 0 segundos e 2 centésimos do recorde olímpico, mas mesmo assim venceu a prova e liderou um pódio totalmente jamaicano, com Johan Blake em segundo lugar e Warren Way em terceiro. O homem mais rápido do mundo se tornou o primeiro em toda a história a ser bicampeão dos 100 e 200 metros. E olha que ele ainda pode repetir uma medalha de ouro no revezamento 4x100. Isso tudo tirando onda, pedindo silêncio com o dedo na boca antes mesmo de cruzar a linha de chegada. De quebra, ele ainda fez algumas flexões depois da vitória. Ele que, quando percebeu o Johan Blake ao lado dele, acelerou para cruzar a linha de chegada. Mas a conquista do jamaicano não foi o único grande feito do dia no Estádio Olímpico. David Rudisha foi campeão dos 800 metros, batendo o recorde mundial, com a marca de 1 minuto, 40 segundos e 91 centésimos. Filho de Daniel Rushida,
Rudisha prata nos Jogos da Cidade do México em 1968, no revezamento 4x400 metros. O queniano ainda foi elogiado por Sebastian Coe, medalha de prata 2 vezes nos 800 metros, bicampeão dos 1.500 metros e que é o presidente do comitê organizador dos Jogos de Londres. E ainda nas pistas, o sul-africano Oscar Pistorius sequer correu no revezamento 4x400, porque um companheiro caiu antes mesmo que o corredor biamputado pegasse o bastão. Contudo, a equipe do país se classificou depois de recorrer, alegando que o Ostense Mogaweni foi tocado por Vincent Kilil do Quênia e por isso sofreu a queda. Os juízes acabaram acatando a decisão. Daí, Oscar Pistorius vai correr agora na final, que vão ser não 8 países, vão ser 9 países. E daí ele tá tendo a chance de ir para essa final e conquistar essa medalha. Os sul-africanos que vão correr na pista 9 e o revezamento do sul-africano que ficou muito mais rápido com o Oscar Pistorius. O revezamento no último Mundial de Atletismo, o revezamento foi feito com outro atleta sul-africano que não rendeu tão bem quanto o Oscar Pistorius. O Oscar Pistorius, que é o terceiro a fazer o revezamento. Lembrando que o Oscar Pistorius também vai competir na Paralimpíada de Londres, que começa daqui a 19 dias. E entre os brasileiros, a equipe do revezamento 4x100 se classificou para a final com o 6º melhor tempo da eliminatória. Já Luiz Alberto de Araújo foi apenas o 19º colocado do decathlon, em que o ouro foi para o americano Ashton Eaton, recordista mundial. E a medalha escapou por pouco de Diogo Silva no taekwondo. Primeiramente, ele fez uma semifinal incrível contra o iraniano Mohamed Bagheri Mohamed, que levou a decisão para o Golden Score com um chute a 5 segundos do fim e perdeu na escolha dos árbitros. Depois, na luta pelo bronze, sofreu um golpe no último segundo e perdeu para o americano Terrence Jennings. Vice-campeão mundial em 2006, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e 2011, a Poliana Okimoto sofreu uma hipotermia e abandonou a prova de 10 km da maratona aquática, como nós atualizamos ontem pela manhã aqui no programa. Agora ficou a nota triste por algumas pessoas do jornalismo estarem falando abertamente que ela simplesmente se amedrontou e desistiu. Não foi. Hipotermia é uma coisa muito séria que acontece comumente numa prova de 10 quilômetros. Em Londres, a água não é como aqui em Teresina, que é quente, quase escaldante. Então, é preciso ter muito cuidado quando se fala do retrospecto dos atletas. Principalmente quando você não tem uma preparação muito grande como a desses atletas. Eles não foram para Londres para simplesmente desistir. Isso aqui é um sonho que todo atleta tem. A Olimpíada é o auge que você pode atingir na sua carreira. Então, certamente, quem foi lá não foi para desistir. E na luta livre, Joyce Silva foi eliminada na sua estreia no torneio da categoria até 55 quilos e nem sequer participou da repescagem, já que sua algoz, a russa Valeria Zolobova, foi derrotada nas semifinais. Ela, que era a nossa única representante na luta livre, infelizmente não foi adiante. Antigamente o judô também funcionava nessa mesma dinâmica do seu algoz ter de ganhar para você passar à frente. Foi o que aconteceu em Pequim 2008 com a atleta piauiense Sara Menezes, que necessitava da vitória da húngara para poder ir para a repescagem. Como o sistema mudou, agora todos que estão nas quartas passam para a repescagem. E derrotada pelo Japão nos pênaltis na final do Mundial do ano passado, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos levou a melhor na revanche diante das asiáticas, vencendo a final dos Jogos de Londres. Com isso, as americanas se sagraram tetracampeãs olímpicas no estádio de Wembley, enquanto as japonesas, que eliminaram o Brasil nas quartas de final, conquistaram sua primeira medalha. A medalha de bronze ficou com o Canadá, que foi dominado durante todo o duelo com a França, mas se segurou na defesa e marcou o gol da vitória nos acréscimos da etapa final. E a seleção norueguesa feminina de handebol, que nas quartas de final eliminou o Brasil em uma partida dramática, teve maior facilidade ontem e se classificou para a decisão da medalha de ouro ao vencer a Coreia do Sul por 31-25. Na final, as nórdicas mediram forças com Montenegro, que muita gente não apostava em Montenegro, que acabou eliminando a Espanha, que, como a Neila
acabou falando aqui, um possível confronto, caso as brasileiras passassem, seria o time mais fraco a se enfrentar. Montenegro, que ontem, depois que a gente viu a classificação na minha timeline, vários jogadores de handebol, eu quero que uma pessoa diga aqui que tinha apostado no Montenegro nessa final. Ninguém tinha apostado. O Montenegro realmente foi a surpresa do handebol, pelo menos na final. E Noruega tá aí, Noruega que todo mundo estava duvidando um pouco porque não fez uma boa fase de grupos, mas está aí mais uma vez na final, quem sabe segunda medalha olímpica para o time da Noruega. Mas desempenho por desempenho, em primeira fase nós estamos aí com os 2 times de vôlei de quadra classificados para possivelmente disputar uma final. Uma notícia um pouco preocupante, o Skelsten, que estava competindo no ciclismo BMX, levou uma queda muito séria e deixou a pista de maca, sentindo muitas dores. Infelizmente ele está fora da disputa da semifinal. Vamos ver aí, esperar mais notícias para ver como ficou a situação do brasileiro. Então é isso, o Universitário Esportiva volta já. O Projeto Teatro Popular apresenta o espetáculo Luísa e Prazer, a comédia do poder, dia 14 de agosto às 19 horas no Teatro 4 de Setembro. Não perca Luísa e Prazer, a comédia do poder, nesta terça-feira, dia 14 de agosto às 19 horas no Teatro 4 de Setembro, no projeto Teatro para Todos. Ingressos a preços populares. Informações 3222-7100 9974-1937. Apoio FM Universitária. 96,7. Universitária Esportiva. Momento Olímpico. Universitária Esportiva, nas Olimpíadas 2012. E estamos a 19 dias das Paralimpíadas de Londres. E claro, a gente vai começar já preparando vocês sobre o evento. A gente está com material especial para vocês. Vamos começar falando sobre as Paralimpíadas, o surgimento. Em 1948, Ludwig Guttmann organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. O evento foi realizado em Stoke-Mandeville, na Inglaterra. 4 anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movimento internacional. Esse fez com que os Jogos no estilo olímpico para atletas deficientes fosse organizado pela primeira vez em Roma em 1960. E em Toronto, 16 anos depois, foram adicionados na competição outros grupos de pessoas com deficiência. A partir daí, surgiu a ideia de fundir esses diferentes grupos em um grande torneio esportivo internacional. Naquele mesmo ano, 1976, a Suécia organizou os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno. Hoje, as Paralimpíadas são eventos de esporte de alto rendimento para atletas deficientes. Apesar disso, elas enfatizam mais as conquistas do que as deficiências de seus participantes. O movimento tem crescido de maneira significante desde os primeiros dias. 400 atletas participaram dos Jogos Paralímpicos de Verão de Roma em 1960. Nos Jogos de Beijing, em 2008, foram 3.951 participantes de 146 países. Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Desde a Paralimpíada de Seul, em 1988, também tem sido sediado no mesmo local. Em 19 de junho de 2001, foi assinado um acordo entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional que assegura essa prática para o futuro. Desde o processo de escolha para os Jogos de 2012, a cidade sede escolhida também é obrigada a acolher a Paralimpíada. Londres, no Reino Unido, vai sediar os Jogos Paralímpicos de Verão em 2012. 2 anos depois, os Jogos de Inverno vão ser realizados em Sochi, na Rússia. E vamos falar um pouquinho do esporte paralímpico no Brasil, porque em 1958 o esporte paralímpico começou a ser praticado em solo nacional. A primeira participação do país numa competição internacional foi nos segundos Jogos Pan-Americanos ocorridos em Buenos Aires no ano de 1969. Os objetivos dessa experiência foram buscar o conhecimento das modalidades que integravam o evento e possibilitar aos atletas brasileiros uma integração com os paralímpicos do restante do continente. 3 anos depois, o Brasil esteve representado em sua primeira Paralimpíada, que teve a cidade alemã de Heidelberg como sede. No Parapan da Cidade do México, em 75, o Brasil foi representado por 2 delegações,
consequência da falta de comunicação entre as maiores entidades paralímpicas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse problema fez com que Stoke Mandeville exigisse a fundação de uma associação nacional. Assim, no mesmo avião em que retornavam do México, foi criada a Associação Nacional de Desporto de Excepcionais, a atual Associação Nacional de Desporto de Deficientes, a ANDES. E em 78, o país sediou a 5ª edição dos Jogos Parapan-Americanos no Rio de Janeiro. As delegações brasileiras que atualmente são muito fortes e que no Parapan-Americano foi uma das... ficou no top 5, na Paralimpíada de Beijing ficou no top 10. E vamos seguir, porque a história do Brasil nos Jogos Paralímpicos é permeada por conquistas em diversas modalidades. Na Paralimpíada, as 187 medalhas vieram por 9 esportes diferentes. São eles: atletismo, o bocho, esporte que consiste no lançamento de bolas com o objetivo de situá-las o mais perto possível de outra previamente lançada, o futebol para 5 e 7 jogadores, o hipismo, o judô, o long bowls, esporte semelhante à bocha, natação, remo e tênis de mesa. Os destaques brasileiros no atletismo das Paralimpíadas vão para Lucas Prado e Luiz Cláudio Pereira. Luiz Cláudio Pereira, nos Jogos de 1984, 1988 e 1992, acumulou 6 ouros e 3 pratas nas provas de pentatlo e de arremessos de dardo, peso e disco. Lucas Prado, velocista e especialista nas provas dos 100, 200 e 400 metros rasos nas Paralimpíadas de Pequim em 2008, o atleta estabeleceu 2 novos recordes mundiais. Nos 100 metros rasos, fez o tempo de 11 segundos e 3 centésimos. Nos 200 metros rasos, seu tempo de 22 segundos e 48 centésimos. Na final dos 400 metros rasos, Lucas marcou o tempo de 50 segundos e 27 centésimos. Outro destaque é Adria Rocha Santos, com 13 medalhas entre as Paralimpíadas de 92 e 2008. Já a natação tem os paratletas Clodoaldo Silva, Daniel Dias e André Brasil como expoentes do esporte nacional e mundial. Clodoaldo Silva conquistou entre as Olimpíadas de 2000 e 2008 13 medalhas, sendo 6 de ouro. Já Dias levou para casa 9 medalhas nas Olimpíadas de 2008, sendo 4 de ouro. André Brasil, também em Pequim em 2008, voltou para o Brasil com 4 medalhas de ouro e 1 de prata. No judô, em Paralimpíadas, com 4 ouros consecutivos entre 96 e 2008, Antônio Tenório é o atleta mais vitorioso no esporte. E já que começamos a falar de judô, vamos seguir. A arte marcial foi a primeira modalidade de origem asiática a entrar no programa paralímpico. Desde a década de 70 já se praticava a modalidade. A estreia em Paralimpíadas foi em 1988 em Seul. Na época só lutavam os homens com deficiência visual. E assim foi em Barcelona, Atlanta e Sydney. Em Atenas, em 2004, marca a entrada das mulheres nos tatames paralímpicos. Assim como em todo o mundo, a década de 70 marcou o princípio do judô no Brasil. Em 1987, os judocas brasileiros participaram pela primeira vez de uma competição internacional, o Torneio de Paris. Desde quando a modalidade passou a fazer parte dos Jogos Paralímpicos, o país demonstra ser uma das maiores potências do planeta. Em Seul, em 1988, Jamie de Oliveira, categoria até 60 quilos, Júlio Silva, até 65 e Leonel Cunha, acima de 95, conquistaram a medalha de bronze. Com esses resultados, o judô passou a ser a 4ª modalidade brasileira a subir no pódio paralímpico. Em Atlanta, em 1996, teve um significado especial. O Brasil conquistou pela primeira vez a medalha de ouro com o judoca Antônio Tenório da Silva na categoria até 86 quilos. Em Sydney, Tenório foi novamente campeão paralímpico, desta vez na categoria até 90 quilos. E as mulheres não ficam para trás. Carla Cardoso, até 48 quilos, conquistou no Mundial de Ibiza. Em 2003, a vaga de Atenas. Daniele Bernardes, até 57 quilos, ganhou o bronze e também carimbou o passaporte para a Grécia. E em Atenas, os brasileiros brilharam mais uma vez com a medalha de ouro de Antônio Tenório na categoria até 100 quilos, a prata de Eduardo Amaral até 73 quilos, a prata de Carla Cardoso até 48 quilos e o bronze de Daniele Silva até 57 quilos. E os atletas que representarão o Brasil em Londres no judô são Antônio Tenório da Silva, Daniele Bernardes, Daiane Silva, Arley Damião de Arruda.
Carla Ferreira Cardoso, Lúcia da Silva Teixeira, Magno Marques, Michele Aparecida Ferreira, Roberto Julian Santos da Silva, William Silva de Araújo. E outra modalidade que também é garantia de medalha é a natação, que está presente no programa oficial de competições desde a primeira Paralimpíada de Roma em 1960. Homens e mulheres sempre estiveram nas piscinas em busca de medalhas. O Brasil começou a brilhar em Stoke-Mandeville em 1984, quando conquistou um ouro, 5 pratas e 1 bronze. Nos Jogos Paralímpicos de Seul e no de Atlanta, os atletas trouxeram 1 ouro, 1 prata e 7 bronzes. Em Barcelona, 92, a natação ganhou 3 bronzes. Os Jogos de Sydney foram marcados pelo excelente desempenho da natação, que trouxe 1 ouro, 6 pratas e 4 bronzes para o Brasil. Em Atenas foram 7 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. No Parapan do Rio de Janeiro, em 2007, o Brasil ficou em segundo lugar geral da modalidade, perdendo para o Canadá, mas ficando na frente dos Estados Unidos. Foram 39 medalhas de ouro, 30 de prata e 29 de bronze. Na natação competem atletas com diversos tipos de deficiência física e visual. Em provas como nas dos 50 metros aos 400 no estilo livre, dos 50 metros aos 100 metros no estilo peito, costas e borboleta. O medley é disputado em provas de 150 e 200 metros. As provas são divididas na categoria masculino e feminino, seguindo as regras do IPC Swimming, órgão responsável pela natação no Comitê Paralímpico Internacional. As adaptações são feitas nas largadas, viradas e chegadas. Os nadadores cegos recebem um aviso no taper, por meio de um bastão com ponta de espuma quando estão se aproximando das bordas. Tá aí para vocês conhecerem um pouquinho mais quais são os atletas e qual é o histórico do Brasil em algumas modalidades nas Paralimpíadas. Começamos hoje com o judô e natação, mas tá aí 19 dias, a gente vai preparar vocês sobre o Brasil nas Paralimpíadas de Londres, então fiquem ligadinhos esperando esse material. Universitária Esportiva volta já! Musical Quilombo Mimbó, a história do povo negro. Em agosto, dia 10 às 19 horas e 11 às 11 da manhã no Teatro de Arena, em Teresina. Com feira de produtos e salão de beleza afro. Conheça a história do maior quilombo do Piauí. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Petrobras. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Oswaldo dos Santos Neves. Parceria Fundação Cultural Palmares. Ministério da Cultura, Governo Federal. Realização: Organização Ponto de Equilíbrio. 96,7 Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos começar o nosso Bola na Rede. Claro que a gente vai falar sobre a Taça Brasil de Futsal Feminino, porque tivemos mais jogos ontem. O primeiro jogo de ontem foi entre SRT Sport e o Rocket Power. E depois da derrota, as meninas de Sergipe conseguiram conquistar a vitória e vencer o SRT Sport por 5-3. O SRT Sport abriu o placar aos 6 minutos com Sandrinha. 6 minutos depois, Vitória empatou. Em seguida, Sorrisinho virou pro Rocket Power. Vitória ainda fez o terceiro. Xanda fez os 2 últimos do time sergipano. Caroline e Elaine fizeram o segundo e terceiro gols do SRT Sport, fechando o placar em 5-3. Com a derrota, o SRT Sport, o time não tem mais chance de conquistar o título. Já o Rocket Power chega à sua segunda vitória e à terceira colocação. E no segundo jogo da noite, o Fluminense venceu mais uma vez. O time carioca derrotou por 7-0 o Jequié da Bahia. Voltamos às goleadas na Copa Brasil. Os jogos dos gols do Fluminense foram marcados por Caterine, Raicinha, Carol. E por Larinha e Raicinha, que fizeram 2 cada uma. O Jequié é mais um time que dá adeus ao título da competição. Já o Fluminense conquista sua terceira vitória e briga pelo título junto com o IFP com a mesma pontuação. E no último jogo da noite tivemos time piauiense. De virada, o time do Trem Desportivo do Amapá venceu o SD Ajax e conquistou sua primeira vitória. Patrícia abriu o placar para o Ajax e Gal empatou para o Trem Desportivo. Francisca e Ellen fizeram os 2 últimos gols do time piauiense. Vitória fez 2 para o Trem Desportivo, deixando o placar 3-3, e Anne fez o 4º, virando para a equipe do Amapá. Mesmo com a vitória, o Trem Desportivo não tem mais chances de título. A mesma situação do time piauiense SD Ajax, que infelizmente vai competir ainda, mas está dando Deus já à competição.
E assim está a classificação. O Fluminense está em primeiro com 9 pontos. IFP em segundo também com 9 pontos. O Rocket Power vem em terceiro com 6 pontos. SRT em quarto também com 6 pontos. Jequié na quinta colocação com 3 pontos. Trem Esportivo em sexto também com 3 pontos. E o SD Ajax em último, 100 pontos marcados. E ainda temos mais jogos hoje às 17 horas. O Trem Desportivo do Amapá joga com o Rocket Power de Sergipe. Já o jogo das 18h30 entre a equipe do Fluminense e o SRT Sport. E fechando os jogos de hoje tem duelo piauiense. O SD Ajax, cumprindo tabela, joga com o IFP às 20 horas. E vamos continuar falando dos jogos de hoje, porque ontem a gente teve os 3 últimos jogos fechando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro voltou à liderança do campeonato. Mesmo em um primeiro tempo movimentado e com chances de gol, o goleiro Vanderlei brilhou e o Galo só conseguiu desencantar na segunda etapa. Aos 2 minutos, Ronaldinho Gaúcho cobrou escanteio fechando na primeira trave e Hever desviou de cabeça para o fundo da rede. Hever, que era dúvida do time mineiro até ontem cedinho por causa de dores na costela, acabou jogando e foi o responsável pela vitória do Galo. Agora o Atlético Mineiro foi a 35 pontos, um a mais que o Vasco, mesmo com um jogo a menos. O time volta a campo no domingo justamente contra o Vasco no Independência. E o Coritiba segue com a campanha ruim, jogando fora de casa e segue na 15ª posição com 15 pontos e pega o Corinthians domingo no Couto Pereira. Já o Grêmio visitou a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli buscando uma vitória para manter a distância nos primeiros colocados, mas não conseguiu sair de um empate em 0-0. Assim, a equipe gaúcha vê o Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense, que venceram na atual jornada, abrirem vantagem no topo da tabela. Com o resultado, o time tricolor chega a 28 pontos e na 4ª posição completa a 6ª rodada consecutiva no G4. Já o clube campineiro soma 20 pontos e fica na 9ª colocação da tabela. Apesar do placar zerado, o duelo foi agitado com algumas chances de gols criadas por ambas as equipes. Na primeira etapa, a Ponte Preta criou mais oportunidades, mas não conseguiu movimentar o placar. Já no segundo tempo, foi a vez do Grêmio levar mais perigo, inclusive acertando 2 bolas na trave. O resultado sem gols representa a primeira igualdade do clube tricolor na competição. Os gaúchos eram a única equipe que ainda não haviam empatado nessa edição do Campeonato Brasileiro. Pela próxima rodada da primeira divisão nacional, o Grêmio visita o São Paulo no Morumbi domingo. No mesmo dia, a Ponte Preta enfrenta o Internacional no Beira-Rio. E já que falamos de São Paulo, jogando no estádio de São Januário por conta das obras no gramado do Engenhão, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-1, também pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense abriu o placar com Leandro Eusébio aos 35 minutos do primeiro tempo, mas Cícero empatou aos 43 da etapa inicial. No segundo tempo, Fred acertou uma cabeçada certeira no canto e fez o segundo do time da casa aos 5 minutos. Ele mesmo disse depois do jogo que foi um gol sem querer. E com esse resultado, o Fluminense vai aos 32 pontos, segue na terceira colocação e fica apenas a 2 atrás do Vasco, com 3 pontos a menos que o líder Atlético Mineiro. Já o São Paulo segue em sexto com 25 pontos ganhos até aqui. Na próxima rodada, no domingo, o Fluminense recebe o Palmeiras, enquanto o São Paulo enfrenta o Grêmio no Morumbi. Tivemos também ontem jogos da Copa Sul-Americana, jogos decisivos. A Universidade Católica venceu o Blooming por 3-0. O Guarani do Paraguai venceu o Oriente Petroleiro por 2-1. E no terceiro jogo, os Mineiros de Guaiana venceram o La Equidad por 2-1. E também nas Olimpíadas, como nós já falamos no boletim, os Estados Unidos, no futebol feminino, ganharam do Japão 2-1, ganharam a medalha de ouro, com claro destaque para Alex Morgan e a Lloyd Hope Solo, que também roubaram a cena. Falando também que essa medalha de ouro pode acabar melhorando a situação do futebol americano, que estava com a primeira divisão do futebol extinta. Vamos ver aí se aparecem patrocinadores para voltar com essa primeira divisão. E vamos falar das rodadas de hoje e do final de semana. No sábado 4 de julho, pela Copa Piauí, no sábado 4 de julho, recebe o Parnaíba às 16 horas na Arena Itacoatiara. Já no domingo tem Piauí e River aqui no Lindolfo Monteiro às 17 horas. Na Série D, no sábado, o Guarani recebe o Volta Redonda às 15h30. Já às 16 horas temos Campinense e Ipiranga, Vitória da Conquista e Itabaiana e Craque encarando o Sene. Sobradinho e Aparecidense jogam às 17 horas. E fechando os jogos de sábado, o Marília recebe o Concórdia às
às 19 horas. No domingo, Friburguense e Aracruz jogam às 15 horas. Já Juventude Mirassol e Cianorte Mojimirim jogam às 15h30. Juventude Mirassol e Cianorte Mojimirim às 15h30. E o Misto vai jogar com o Comercial às 16 horas. Todo mundo lembrando, o Comercial que só tem 2 pontos na Série D. E precisa obrigatoriamente ganhar essa partida do Misto. No mesmo horário ainda tem Metropolitano e Brasil Pelotas. Petrolina e Baraunas. E tem também Remo e Náutico de Roraima. O Sampaio Corrêa recebe o Santos às 17 horas. Nesse mesmo horário, o CSA joga com o Feirense. E fechando a rodada, o Vilhena joga com o Peñarol às 18 horas. Pela Série C, no sábado, o Santo André encara o Caxias, que jogam às 15h30. Paysandu e Cuiabá se enfrentam às 16 horas. O Brasiliense visita o Tupi nesse mesmo horário. E ainda às 16 horas temos Duque de Caxias e Macaé. No domingo, o Chapecoense encara o Oeste às 15h30. E todos os outros jogos acontecem às 16 horas. Fortaleza e Santa Cruz, 13 Guarani de Sobral, Luverdense e Águia de Marabá, Vila Nova e Madureira e Salgueiro e Casa. Já pela Série B, o melhor campeonato de todos os brasileiros que está acontecendo agora. Hoje o Ceará joga com o Barueri às 21 horas. No mesmo horário tem Guarani visitando o Asa. No sábado todos os jogos acontecem às 16h20. O Goiás recebe o Boa Esporte. Já o Criciúma visita o São Caetano. Guaratinguetá encara o Joinville. E o América Mineiro tenta a reabilitação jogando com o Vitória. E o Paraná vai receber o CRB. E já na Série A, no sábado, o Santos vai receber o Atlético Goianiense às 18h30. No mesmo horário, o Sport encara o Figueirense. Ainda às 18h30, o Cruzeiro visita o Bahia. Já às 21 horas, o Flamengo joga com o Náutico. No domingo, esses são os jogos das 16 horas. São Paulo e Grêmio, Internacional e Ponte Preta, Atlético Mineiro e Vasco e Coritiba e Corinthians. Já Fluminense e Palmeiras e Portuguesa e Botafogo jogam às 18h30. Pelas Olimpíadas, tem disputa de terceiro lugar entre Japão e Coreia do Sul às 15h45 no futebol masculino. E lembrando que amanhã tem final Brasil e México às 11 horas. E pelo argentino hoje, o San Martín encara o Colón às 18h10. Já o Lanús recebe o New Old Boys às 20h15. No sábado, o River Plate visita o Estudiantes às 14 horas. E o All Boys e Quilmes se enfrentam às 16 horas. O Belgrano recebe o São Lourenço às 18h10. Independiente e Vélez Sarsfield jogam às 20h20. No domingo, o Argentino Júnior joga com o Racing às 15 horas. Já Godoy Cruz visita o União às 17h10. E o Boca Juniors joga com o Tigre às 19h15. E no sábado tem Supercopa da Itália. A Juventus encara o Napoli às 9 horas da manhã. E pela Supercopa de Portugal, o Porto joga com o Acadêmica às 16h45. No domingo, na Supercopa da Alemanha, o Bayern de Munique joga com o Borussia Dortmund às 15 horas. Já pela Supercopa da Inglaterra, mais antes cedinho, às 9h30, tem Chelsea jogando contra o Manchester City. E tem o início do campeonato francês. O primeiro jogo da temporada acontece hoje entre Montpellier e Toulouse às 15h45. E no sábado tem todos os jogos que acontecem às 16 horas. Evian, Bordeaux, Nancy, Brest, Nice, Ajaccio, Paris, Saint-Germain e Lorient. Rennes e Lyon, Saint-Étienne e Lille, Sochaux e Bastia, Troyes e Valenciennes. E no domingo, Reims joga com o Olympique às 16 horas. E esse foi o seu Universitário Esportiva da sexta-feira. Na segunda-feira estaremos de volta. O programa que é apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro, programa que é a realização da FM Universitária 96,7. Programa que tem direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Então é isso, final de semana, assistam as Olimpíadas, assistam os campeonatos, pratiquem esportes e não esqueçam de sintonizar na FM Universitária na segunda-feira. Muito obrigada pela companhia e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência.